O que eu percebi sobre a prosperidade, o piloto automático, a ancestralidade e o livre-arbítrio? Estava assistindo a uma reunião sobre prosperidade. Enquanto ouvia as pessoas falarem, percebi algo importante. As pessoas falam sobre prosperidade, falam sobre abundância, falam sobre crescimento, falam sobre realização, falam sobre transformação. Mas poucas pessoas compreendem o que realmente impede uma transformação verdadeira. Muitas acreditam que mudar deveria ser simples, que basta decidir, que basta querer, que basta pensar positivo. Mas se fosse apenas uma questão de querer, ninguém continuaria repetindo aquilo que faz sofrer. Ninguém permaneceria em um relacionamento, em relacionamentos que machucam. Ninguém repetiria os mesmos erros dia após dia, anos após anos. Ninguém continuaria se sabotando. Ninguém faria algo que sabe que não fez bem e que não faz bem. A realidade nossa mostra outra coisa. Muitas vezes, a pessoa sabe exatamente o que deveria fazer. E mesmo assim não consegue fazer. Por quê? Porque existe uma diferença enorme entre aquilo que desejamos conscientemente e aquilo que está registrado no nosso inconsciente, abaixo da nossa memória. Ao longo da vida, vamos acumulando registros emocionais dentro do nosso inconsciente, que guarda até 400% de tudo que a gente vive. Rejeição, abandono, humilhação, perdas, inseguranças, medos, experiências que em algum momento foram vividas como ameaçadoras. Mas existe algo ainda mais profundo. Nem todos os registros que carregamos foram criados apenas pela existência que vivemos. Muitos padrões parecem atravessar gerações. Observamos famílias inteiras repetindo histórias semelhantes, repetindo conflitos, repetindo dificuldades financeiras, repetindo relacionamentos dolorosos, repetindo medos, sofrimentos, como se determinadas dores caminhassem através do tempo. A própria Bíblia fala sobre consequências que atravessam gerações. E muitas correntes espirituais também ensinam que existem padrões familiares que seguem se repetindo até que alguém tome consciência deles e interrompa esse ciclo. Por isso, muitas vezes, carregamos não apenas aquilo que vivemos, mas também o reflexo de histórias que vieram antes de nós. Histórias dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, dos nossos ancestrais. E em algum momento, alguém nasce dentro daquela família para olhar para tudo isso, para compreender, para acolher, para transformar, para interromper essa repetição de padrão. Porque nenhum sofrimento precisa continuar perpetuamente. Nenhuma dor precisa atravessar eternamente as gerações. Em algum momento, alguém tem que fechar essa conta. Em algum momento, alguém tem que encerrar esse ciclo. Em algum momento, alguém transforma aquilo que durante muito tempo produziu sofrimento dentro daquela família.
E talvez essa pessoa seja justamente você que está aí me assistindo. O inconsciente possui uma função extremamente importante: proteger a nossa sobrevivência. O problema é que ele continua utilizando programas antigos, softwares ultrapassados, programas criados lá na infância, programas construídos em momentos de dor, programas que um dia serviram para nos proteger, mas que muitas vezes continuam mesmo quando já não são necessários. E aí nos mantém presos. E é aí que surge aquilo que chamamos de piloto automático. Muitas pessoas acreditam que possuem total controle sobre suas escolhas. Que dó. Mas na prática, grande parte das reações acontecem antes mesmo da decisão consciente. A pessoa reage, foge, se cala, se afasta, perde oportunidades. A pessoa repete relacionamentos parecidos. A pessoa repete dificuldades financeiras. A pessoa repete comportamentos que prometeu inúmeras vezes que nunca iria fazer, que não repetiria. E somente depois surge o arrependimento. Porque eu fiz isso? Porque eu não queria agir dessa forma. Eu sabia que não deveria ter feito isso desse jeito. Pois bem, naquele momento, quem estava conduzindo o comportamento não era a sua consciência plena. Era o programa automático, ativo, por registros emocionais antigos, lá da sua infância. E existe algo ainda mais importante. A maioria das vezes nem sabemos que esses registros existem, porque eles não estão na memória. Não percebemos que determinadas reações são acionadas por essas dores antigas. Não percebemos que algumas escolhas são influenciadas por experiências que marcaram profundamente nossa história. Não percebemos que certas dificuldades podem estar ligadas a registros emocionais que continuam ativos dentro de nós. Por isso, muitas vezes, procuramos respostas em lugares errados. Tentamos mudar apenas o nosso comportamento. Tentamos controlar as nossas emoções. Tentamos nos esforçar mais. Tentamos ser mais fortes. Tentamos nos disciplinar mais. Mas continuamos sofrendo. E então surge a pergunta: por que a vida não muda? Por que continuo repetindo isso? Por que parece que existe algo me puxando para trás? Muitas vezes, a resposta não está na falta de inteligência. Não está na falta de competência. Não está na falta de capacidade. E nem está na falta de vontade. A resposta pode estar justamente naquilo que ainda não foi visto, compreendido e acolhido dentro de nós. Porque aquilo que resistimos tende a permanecer. Aquilo que negamos continua pedindo atenção. E aquilo que não compreendemos continua influenciando nas nossas escolhas. Por isso, o caminho não é lutar contra si mesmo. O caminho é desenvolver consciência, é sentir, compreender, acolher e permitir que aquilo que está escondido venha à tona, venha à luz. O sentir precisa ser sentido, o compreender precisa ser compreendido.
aceitar aquilo que faz parte da nossa história. Não para permanecer preso ao passado, mas para que o passado deixe de comandar o nosso presente. E isso inclui não apenas a nossa história individual, inclui também as histórias que herdamos, os padrões familiares, as dores repetidas, os ciclos que atravessaram gerações, porque aquilo é visto, pode ser compreendido. Aquilo que é compreendido pode ser acolhido, e aquilo que é acolhido pode ser transformado. E quando isso acontece, algo começa a se organizar dentro de nós. E é nesse momento que a vida começa a fluir. Flui nos relacionamentos, flui na prosperidade, flui nas escolhas, flui na saúde emocional e flui na paz interior. Porque tudo na vida busca equilíbrio. E quanto mais equilíbrio existe dentro de nós, menos somos conduzidos pelos programas automáticos do passado. Mais conscientes nos tornamos, mais presentes nos tornamos, mais livres nos tornamos. É justamente nesse ponto que o livre-arbítrio começa a florescer. Porque o livre-arbítrio não é apenas a capacidade de escolher, é a capacidade de escolher sem estar preso aos condicionamentos que nos conduziam sem que percebamos. Quanto mais consciência desenvolvemos, mais espaço criamos entre o estímulo e a resposta. E nesse espaço nasce a verdadeira liberdade. A liberdade de agir de forma diferente. A liberdade de construir novos caminhos. A liberdade de deixar de repetir aquilo que já não faz sentido. Nada do que vem de fora possui o poder de nos derrubar quando estamos fortalecidos por dentro, quando estamos alinhados com nossa essência, quando estamos em paz com nossa história, quando estamos e encontramos esse estado de equilíbrio interno, a prosperidade deixa de ser apenas algo que buscamos fora, ela passa a ser uma consciência natural de quem nos tornamos por dentro. E então a vida flui, com mais consciência, com mais liberdade, com mais presença e com mais equilíbrio. E com a prosperidade consciente, encontrando espaço para se manifestar em todas as áreas da vida, porque dentro de cada família, em algum momento, nasce alguém que veio para interromper aquilo que gera sofrimento. Alguém que veio para fechar contas emocionais que permaneciam abertas. Alguém que veio para transformar padrões que atravessaram gerações. Alguém que veio para impedir que a dor continue seguindo adiante. E quando essa pessoa encontra consciência, equilíbrio e liberdade interior, ela não transforma apenas a própria vida. Ela transforma o fluxo da vida daqueles que vieram antes e abre caminhos mais leves para aqueles que virão depois. É sobre isso.